dia a todas e todos. Eu sou o professor Lacour, da UNB. Sou co-organizador desse evento com a minha colega Maria Cecília, aqui presente também, Marco Aurélio. A abertura oficial desse colóquio é essa noite às 18 horas, que a gente vai receber pessoas do corpo diplomático. Às 16h30 tem a conferência principal do professor Boal. Então, para, digamos, as falas oficiais, eu convido mais você essa noite. Como estamos atrasados, ainda mais, eu vou fazer algo curto. Eu vou deixar imediatamente o palco para o nosso moderador, o Inocélio, que nos faz a honra de organizar essa primeira sessão de palestras. E eu desejo para você, por antecipação, um bom colóquio. Bom dia a todos. Ânimo, ânimo. Vamos então dar início à nossa primeira sessão de comunicação neste evento sobre inteligência artificial. Queria convidar para passar para o pódio a Rosemary, que vai ser a nossa primeira comunicadora. E seguidamente também convido Dara Maia Fernandes também para fazer parte do pódio. Convido também o Carlos Henrique Carvalho Souza também para fazer parte do pódio. Para este primeiro momento, aos nossos oradores, queremos pedir que sintam-se à vontade e escolham a forma como gostariam de apresentar. Se precisar apresentar a partir daqui, podem o fazer. E se acharem que se sentir-se confortáveis de apresentar a partir de onde estão, também podem sentir-se à vontade. E para este primeiro momento vai apresentar a Rosemary Saquino Simuso. Ela é pós-doutora em Política Social pela Universidade de Brasília. É doutora em Política Social também pela Universidade de Brasília. Mestre em Política Social e Economia pela Universidade Federal de Mato Grosso. Servidora pública há mais de 22 anos na Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso. Professora da Escola do Governo e do curso de formação de oficiais dos bombeiros do Mato Grosso. Ela vai falar-nos da pesquisa acadêmica com o uso de inteligência artificial e desde já convido ela a fazer parte deste momento com até 15 minutos de apresentação. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Já de início, parabenizo a organização do evento. Achei o tema muito importante, porque nós temos que discutir a IA hoje em dia, né? Porque a IA, elas simulam a inteligência humana, processam dados e fazem todo. E hoje em dia eu falo até para os meus alunos, quem não usa IA no setor privado já está fora do mercado. No nosso setor público também usamos. E nós, professores, também temos que usar. Eu vejo isso que é uma revolução. É igual quando a gente tinha máquina de escrever, a gente fazia datilografia e mudou para o computador. E aí nós estamos sendo uma outra revolução, que nós temos que voltar a aprender, né? E aí nós vamos usar termos que vocês vão ouvir muito aqui hoje. Letramento digital, conhecimento, uma nova visão computacional, um novo processamento de dados. E nós temos que estar preparados para isso. Eu fiz aqui uma apresentação que é justamente o curso que eu ministro na Escola de Governo de Mato Grosso, Pesquisa Acadêmica CUSDIA. E eu acho muito importante nós estarmos discutindo isso, o que pode, o que não pode ser feito, que a IA tem revolucionado a pesquisa acadêmica, tem apresentado mais qualidade, muito mais rapidez, e nós temos que saber o que nós podemos e não podemos fazer, e principalmente como fazer. E nós, professores também, né? O próximo curso que eu estou formatando é IA para professores. Até os professores aqui do meu departamento de política social já falaram que querem fazer esse curso. Então, a IA, ela simula a inteligência humana e tem alterado a apresentação do que a gente tem feito. Nós temos visto muito hoje em dia problemas com o uso de IA. Vários professores universitários tiveram artigos despublicados por uso de IA.
Nós podemos usar a IA sim. A IA antes era considerado plágio, não era aconselhado o uso. Então, as revistas, depois que foi todo mundo usando, as revistas colocavam se houve o uso de IA ou não. Hoje em dia, as revistas já colocam houve uso de IA e o percentual, certo? Então, nós podemos usar a IA. Nós podemos usar, em geral, na edição e revisão de dados. O que é isso? É para pegar o referencial teórico, né, para fazer manipulação de dados, melhorar nossos gráficos, mas a IA não pode gerar dados e nem imagem. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por que que vários professores tiveram artigos despublicados? Porque geraram texto. A IA não pode gerar texto. A IA pode revisar, formatar, colocar numa linguagem formal e numa linguagem natural, mas não pode fazer a geração de textos, certo? E hoje nós temos vários tipos de IA para pesquisa acadêmica. Eu até falo para meus alunos, isso aqui é na posição de hoje, porque amanhã já pode ser outras IA, outras tecnologias, é igual o ChatGPT. Várias pessoas acharam que ia ficar desempregadas pelo ChatGPT, e quem acabou desempregado foi o próprio ChatGPT, né? Quando surgiu o DeepSeek. E aí os Estados Unidos já foram lá e revolucionaram de novo, né? Trouxeram Perplexity. E isso a gente tem que estar sabendo, né? O que usar, como usar, quais são as melhores IAs, e aqui eu vou colocar tudo isso. Foi feita uma pesquisa com muitos pesquisadores e perguntaram qual que é a forma que vocês usam IA. A maioria respondeu que é na assistência da escrita, que é edição e revisão. Outros falaram que é na detecção de erros e vieses em trabalhos, né? A IA, ela gera textos. E meu colega, que também é doutor em biologia, ele colocou para a IA gerar um artigo para ele baseado nos artigos que ele já tinha publicado. E aí ele colocou 3 artigos lá e a IA publicou um artigo. Na hora que ele leu, ele reconheceu que parecia a escrita dele, que usava os termos que ele usava, o objeto de pesquisa, sabe, a base de dados que ele também usava. Mas isso hoje é proibido, tá? Principalmente vocês, alunos, tá? Vamos usar para pesquisa, não para geração de textos. Eu uso a IA para correção dos trabalhos dos meus alunos, né? Do curso de formação dos bombeiros. Então, eles colocaram lá o título, que não ficou bom. Aí eu coloquei lá no ChatGPT, melhorar título, e coloquei o título. Aí vieram para mim 3 sugestões. E aí eu coloquei para eles escolherem. Porque o ChatGPT e as outras IA, você faz a pesquisa e a pesquisa não acaba. Ele fica ali sugerindo um monte de coisa para você. Quer que eu faça um cronograma? Quer que eu faça um plano de estudo? Quer que eu faça uma pesquisa mais avançada? E a gente tem que estar preparado para isso. Como que o legislativo já usa hoje? Eles vão fazer uma nova lei. Por exemplo, feminicídio. Eles perguntam para a IA. Quais são os países referência no feminicídio? Aí a IA coloca lá, país tal, tal, tal. Aí eles perguntam, coloca a legislação dos 3 e faça uma melhorada com cases de sucesso. A IA vai lá e cria. E a partir daí que eles estão criando a legislação. Então, a IA está sendo usada para tudo. E tem revolucionado a pesquisa acadêmica, né? E aí, voltando aqui, os pesquisadores têm usado muito para verificação de plágio. Nós temos que fazer a verificação. Eu falo para os meus alunos, quando mandar o trabalho para mim, já manda o relatório do CopySpider junto, porque ali no CopySpider já detecta plágio. E aí eu já também coloco para eles passarem na IA para fazer verificação de se foi usada IA também. E aí eu vou colocar aqui para vocês quais são, certo? E aí também é usado para fazer resumo de artigos. Lembra que a gente fazia o fichamento? Hoje a IA já faz isso para a gente. E aí, o preenchimento de referências, né? A gente coloca as principais referências e a IA coloca ali. Então, na pesquisa acadêmica, são IAs generativas, que geram. E elas vão fazer o quê? Gerar textos, usar modelos treinados, fazer padrões de escrita, associação de ideias, de textos,
né? E aí você coloca, né? Eu quero um texto organizado com base em tais autores. E a IA vai colocando ali para você e te sugerindo, porque ela quer que você fique ali conversando com a IA, né? Então ela vai sugerindo, quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? A IA hoje, né, já está sendo usada para substituir psicólogos e terapeutas. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, não, eu tenho que ver isso, sou professora de IA, né? E aí eu coloquei lá para a IA um caso que eu passei, que eu estava com um problema, e a IA respondeu para mim perfeitamente. E ainda colocou assim, isso aconteceu por isso, você pode fazer isso, isso e isso. E eu achei assim muito interessante, né? E aí tem muitos casos de muitas pessoas que ficam conversando com a IA. Meu aluno falou que ele conversava com a IA. Aí eu falei assim, mas você está conversando profissionalmente, você não está conversando coisas, né? E ele falou que não, que ele estava usando só para pesquisa acadêmica. E aí eu contei para ele o caso de um menino nos Estados Unidos que ele estava conversando com a IA, e aí a IA diagnosticou ele com depressão, colocou para ele que ele tinha que suicidar e ainda ensinou para ele como fazer isso. E aí ele praticou o suicídio, aí a família não sabia o que tinha acontecido, pediu uma perícia no computador dele e descobriram que ele estava conversando com a IA e ela fez tudo isso. E aí os pais processaram a plataforma e aí começaram a ensinar, né, fazer um aprendizado de máquina. Colocaram vários termos que seriam proibidos para a IA, certo? E aí também a IA tem capacidade de gerar dados e vozes, a gente tem visto muito isso, né? A gente vê uns vídeos que a gente acha que é real, aí de repente o bichinho faz uma joinha, você vê um negócio lá, é muito difícil, até para os especialistas está difícil de identificar o uso de IA. Né? Eles só identificam quando é mais de 3 pessoas, que ele vê uma coisa errada, tal. Foto é fácil, porque a IA, ela é padronizada. Então, eu falo muito que a IA gera textos pasteurizados. Então, mesmo texto que apresentar para você, vai apresentar para todo mundo. Então, se você é aluno, ir lá e pedir uma pesquisa e copiar e colar da IA, o mesmo resultado que apresentou para você, vai apresentar para você e para você. Então, o que é isso? Vai ter textos pasteurizados, textos iguais, certo? E aí, a IA também ordena em linguagem formal, né? Vocês já usaram o Teams? No Teams, quando a gente, por exemplo, na UNB Idiomas que eu faço, né, na hora que você coloca a sua redação lá para enviar para o professor, já aparece do lado. Se foi usado em linguagem formal, se aquilo tem coesão, coerência, e aí vai apresentando. E aí já dá sugestão para fazer a correção. Né? Então, hoje apresenta texto, eu até falo meus alunos, hoje apresenta texto feio e mal feito quem quer, porque a IA está aí para fazer revisão, certo? E aí também reescrita de textos. Mas qual que é a IA que eu vou usar para isso? E aí eu vou apresentar aqui, tá? Então, hoje, quais são as permissões e proibições no uso de IA na pesquisa acadêmica? As revistas, elas tendem, como eu falei, né, se foi usado ou não e colocar a porcentagem. Até quantos por cento é aceitável? Depende da revista. Né? Então, algumas revistas colocam até 30%, algumas que colocam que é só para revisão de textos, e algumas colocam, né, até tantos por cento. Alguns eventos também já têm colocado isso. E aí é permitido fazer revisão de linguagem, que é o mais utilizado pelos professores hoje, coleta de dados, eu faço muito coleta de dados, inclusive quando meus orientandos chegam para mim, eu coloco. Você vai fazer a sua pesquisa com uso de IA. Nenhum deles usava. No curso de formação de bombeiros lá de Mato Grosso, nenhum deles usava. Aí eu ensinei como fazer. Inclusive, esse curso aqui eu ministrei para eles como fazer. E um que usava lá, mas não sabia qual ia usar. E aqui eu vou colocar tudo isso, certo? É também permitido fazer coleta de dados, referencial teórico e, no geral, é revisão e edição. O que é proibido? Produção de texto. A IA não pode gerar texto para vocês. O que mais? Geração de dados, criação de imagens. Nós vamos passar pelo período eleitoral e já está tendo uma discussão sobre isso, né? Porque a imagem conta muito.
E hoje nós temos redes sociais e viralizam muito rápido. Então, eles estão com medo de usarem IA para colocar um político para falar alguma coisa errada, para defender uma bandeira que não é do partido e ter essa discussão. Então, hoje em dia, a gente tem tudo isso no uso da IA, né? E aí, os melhores usos para IA, que é revisão, né? Revisão gramatical, coesão, coerência. Até lá em Cuiabá, nós chamamos revisores para trabalhar. Por quê? Porque hoje todo mundo está usando as IAs para fazer a revisão. Porque é rápido, você coloca a questão de minutos, a IA devolve seu texto corrigido. Você manda para um revisor, ele vai te pedir 10 dias, no mínimo, né? Para fazer o quê? Revisão gramatical, coesão, coerência, ver seus dados, tudo, corrigir, fazer toda a correção e ainda vai te cobrar, no mínimo, entre 10 e 20 reais por página. E a IA é gratuita. Eu até estava conversando com o meu colega, que é professor universitário também, ele fala que hoje em dia não acha mais revisor, porque está todo mundo usando IA. Mas aí nós temos que saber fazer o prompt. O que é o prompt? É o comando. Se você não escrever o comando certo, ele vai te trazer outra coisa. Então, a pesquisa ela tem que ser exata. Quanto melhor o prompt, melhor vai ser o resultado, tá? E aí, também aplicar formalidade no texto e fazer traduções. Né? Meu aluno estava com problema de fazer abstract. Eu falei para ele que eu ia corrigir, que eu tenho inglês avançado. Só que a nossa vida de professor é muito rápida, né? A gente tem sala de aula, reunião, porque a gente faz tanto acadêmico quanto administrativo. E dá aula em outros lugares. Eu acho que não tem nenhum professor que dá aula em um lugar só, né? Então, nós damos aula em vários lugares, vários orientandos, e a gente, às vezes, pega orientando que não é do objeto nosso de pesquisa. Então, é muito rápido. E eu falei para o meu aluno, você faz a tradução, pode fazer a sua tradução usando IA. Aí eu mandei as IA para ele, mandei eles fazerem revisão. Aí eu falei assim, só para fechar e ter certeza de tudo para ir para a banca, né? Porque eu não gosto de ser chamado atenção na banca, ainda mais por causa de referencial teórico, normas de ABNT, mandei para um revisor também, né? Para ter 100% de garantia. Então, quais são os IAs que a gente usa para detectar plágio? Primeiro, o que eu mais uso, CopySpider. Eu acho que 100% dos professores usam CopySpider. E lá aparece no relatório, aparece quantos por cento de semelhança. Aí um aluno meu retornou com um relatório de 37%, que é alto. Entre moderado e alto, né? E aí ele me perguntou o que eu achava. Eu falei assim, vamos ver seu relatório. E na hora que a gente puxou o relatório, aí a marca lá de vermelho, o que copiou certinho, né? E aí eram as revisões, eram citações diretas. Aí eu falei, não, aí tá tudo bem, tá ok, né? E aí Turnitin é um outro usado também, e o Grammarly Premium, que também é outro também. E também sugiro passar no detector de IA. Então, as IAs mais utilizadas na pesquisa acadêmica são essas, como eu falei, na posição de hoje. Amanhã pode ser outra e surgir IAs muito melhores, certo? Então, as IAs utilizadas hoje, o Research Rabbit, que ele é mais rápido ainda, o Rabbit é de coelho mesmo, para ser muito mais acelerado, e SciSpace, ChatGPT. Eu uso muito o ChatGPT para tudo. Né? Então, quando eu vou fazer um curso, eu coloco todo o sumário, coloco a estrutura, e aí eu coloco no ChatGPT para verificar para mim se está faltando mais alguma coisa. Porque na pesquisa acadêmica muda tudo muito rápido, e a gente tem que estar preparado para acompanhar. A legislação muda e às vezes a gente, nosso trabalho, a gente acaba ficando para trás. Então, a IA está aí para nos ajudar. Gemini é do Google, porque o Google percebeu que as pessoas não estavam mais fazendo pesquisa no Google, né? Estavam usando IA. Aí o que o Google foi lá e fez? Uma IA também, que chama Gemini. Eu até fui numa palestra com uma representante do Google e ela falou sobre isso. E Jane AI e o DeepSeek. DeepSeek é chinês, tá? Quando vocês entrarem lá, tem que pedir para traduzir e tal, é muito bom também. E o último que surgiu é o Perplexity. Muito, muito bom, né? Ele também é dos Estados Unidos e eu acho ele tão bom quanto o ChatGPT. Só que o que eu mais uso ainda é o ChatGPT, certo? Vocês já usam alguma IA na pesquisa de vocês? Não? Então vamos usar.
Que aí vocês vão ter muito mais qualidade e muito mais rapidez, certo? E aí também é usado o Google Acadêmico, Open Library, e Science Direct, Celo e Spell, certo? E aí, para elaboração de slides, esse aqui é o meu preferido, que é o Prezi, porque ele tem esse movimento, né? Não deixa as pessoas cansativas, ele é bem interativo. No meu trabalho, lá o pessoal usa o Canva. Eu falo para eles que está desatualizado, mas estão usando, né? Google Apresentações, Slides Carnival, Slides Go e Slides Academic. No Prezi, se você quiser, você já cria apresentação com os de IA. Isso acontece muito para a gente. Eu sou servidora pública, mas às vezes me mandam para umas reuniões e me falam assim, 10 minutos antes da reunião, a reunião é sobre tal coisa, você vai apresentar. Principalmente quando eu voltei do doutorado, né? Que você volta do doutorado, o povo acha que a gente tem que fazer tudo. E aí me falaram 10 minutos antes da reunião que eu tinha que apresentar, e eu não sabia. Aí eu falei assim, mas eu trabalho com IA? Eu fui lá no Prezi e coloquei lá, que lá tem criar apresentação com IA. Aí eu coloquei o tema da apresentação, a IA criou toda a apresentação para mim, coloquei com dados, porque é o prompt que você usa. Eu falei, criar apresentação tal, apresentando dados atualizados sobre objeto tal. A IA foi lá e criou a apresentação. Eu apresentei como se eu tivesse criado, como se eu tivesse feito. Todo mundo achou que eu já estava estudando aquele assunto há um mês, sendo que eu tive 10 minutos para fazer. Então, quem usar hoje a IA vai sair na frente, certo? E principalmente na verificação, porque a gente não é obrigado a saber tudo, né? Como eu falei, tudo está mudando muito rápido, é muita informação, né? Com a internet, com as IAs, tudo é muita informação. E a gente tem que estar o quê? Atualizado, tá? E aí, para formatação, como eu falei, né? Vocês, estudantes, podem economizar usando essas IA aqui para fazer revisão. Fast Format, Mixer, Mendeley, More e Zotero. Zotero é o mais usado, tá? Depois, quem quiser, eu estou vendo vocês anotando, eu tenho essa apresentação toda no PDF, eu posso mandar para vocês, tá? Que aí já está com o nome de tudo, vocês entram lá e verificam. Meus alunos me perguntam, qual que é a melhor IA para usar dessas aí? Eu falei assim, é a que você se adaptar. É a que você entra e testa as IAs. Você gostou, se adaptou, é aquela lá, certo? E aí, passando aqui, os cursos que eu coloco para eles fazerem de IA, né? ENAP tem cursos muito bons. E como fazer a pesquisa acadêmica usando a IA? Para vocês fazerem o prompt. Definir primeiro o objeto, né? Sem objeto não tem pesquisa. Aí o problema, objetivos, metodologia. O que mais? IA para referencial bibliográfico, né? Esses são os mais usados. Google Scholar, Scopus, PubMed. E aí vocês vão planejar a metodologia. E aí fazer análise e interpretação de dados. Eu até estou aconselhando meus colegas que terminaram o doutorado comigo, eles estão estudando para concurso e fazendo concursos nas universidades, para a área acadêmica. E aí, ontem eu até estava na chácara do meu amigo, aqui em Alexandria, eu estava ensinando para eles como estudar para concurso com IA. Aí eu falei assim, vocês vão colocar lá, pega o edital, salva o edital, coloca lá para a IA esse edital e pede para a IA o que você quer, qual que é a sua dificuldade. Então, você pega lá, tem lá as referências. Eu falei, coloca para a IA achar todas essas referências para você, mas acha no PDF, tá? E vocês também, no uso da IA, tem que tomar muito cuidado, porque a IA mente, tá? Meu colega, que é doutor em biologia, especialista em aves do Pantanal, ele estava fazendo uma pesquisa no ChatGPT, e aí foram apresentados vários dados para ele. Só que como ele já é especialista, ele falou assim, isso aqui não está certo. Aí ele perguntou para a IA, qual que é a fonte disso? E a IA respondeu para ele que tinha inventado. E aí eu olhei assim para a cara dele e falei assim, mas é isso aí. A IA não tem ética, mas nós temos ética. Eu até falei para ele, ressaltei, né, a gravidade disso. Eu falei, imagine se você tivesse usado esse dado na sua pesquisa.
Por isso que quando a IA trouxer dados para vocês, ela traz assim um desenho embaixo de uma correntinha. Ali é a fonte. Vocês clicam ali para ver de onde que tirou aquilo lá, tá? Para vocês verificarem essa parte, se a IA está mentindo ou não, eu ministro esse curso aqui no laboratório de informática. Então, eu vou dando os comandos, prompt, e meus alunos vão fazendo junto comigo. Então, a primeira pesquisa que eu coloco para eles, coloca aí, quem é e coloca o nome de vocês. E aí, a IA vai trazer ou não. Eu estava com 30 alunos na sala, e aí, para 28, trouxe as informações verdadeiras. Para 2 deles, um respondeu coisas que não tinha nada a ver, coisas aleatórias, e para um deles, colocou lá que ele estava preso na Europa, e ele era policial militar. Então, tem tudo isso. Eu fiz essa pesquisa com meu nome e deu lá que eu era servidora do municipal da prefeitura de Cuiabá. E eu nunca passei lá como servidora. E aí eu fui pesquisar para ver de onde que tinha saído isso. E aí, na fonte, estava lá assim, uma matéria da internet, que toda vez que eu ministro os cursos lá, sai na internet e tal, né? E aí embaixo tinha uma matéria da prefeitura municipal de Cuiabá. Então, a IA puxou isso daí. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que todas as informações de IA, elas não são verdadeiras. E mesmo quando você verificar a fonte, tem que tomar cuidado. Aí, outra dica para vocês. Tudo que vocês colocarem na IA, a IA vai armazenar. Certo? Então, às vezes, um dado que você colocou lá pode ser apresentado para outra pessoa. E isso tem o risco do plágio. Às vezes você está colocando, fazendo sua pesquisa, não publicou ainda. Aí você coloca seus dados lá e pede para gerar dados, fazer coisas e tal, né? Se outra pessoa pesquisar, ela vai achar aquele dado e ela pode publicar na sua frente. Aí você, quando for publicar, você corre o risco de estar fazendo plágio de si mesmo, né? Agora tem tinha, né, o autoplágio, e agora tem esse plágio aí também. Então, toma muito cuidado. Quando a gente entra na IA, ela pede para fazer um login, né? Algumas não. ChatGPT, Perplexity não pede. O DeepSeek já pede para fazer o login. Para que eles pedem para fazer o login? Para quê? Para refinar o seu perfil, para saber quem é você, o que você pesquisa. É igual quando a gente entra aqui no Google, a gente não pesquisa algumas coisas e aí depois fica lá jogando. Se você hoje entrar aqui no Google e pesquisar preço do veículo tal, a partir desse momento vai só ficar aparecendo aquele veículo para você o tempo todo. Não só aqui naquelas janelinhas de pop-up, mas nas suas redes sociais, tudo. Né? Então é para isso. A IA, ela quer fazer o quê? Definir o seu perfil, saber o que você pesquisa, como você pesquisa. Isso é bom ou é ruim? Depende. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, né? O lado bom é que o seu perfil já vai estar definido ali. Então, quando você fizer pesquisa, ele já vai trazer baseado nos prompts que você já pediu. O lado ruim é que ali está definindo seu perfil. Pode ficar sugerindo muito mais coisas para você, coisa que você não quer, mas como sugeriu ali, você vai estar ali, né? Então, outro dia eu vi meu colega formatando um curso 100% com a IA. Tá certo isso? Depende, né? Aí, se trouxer dados para ele atualizar, tudo, eu falei para ele, você não pode usar isso para gerar seus textos, fazer uma apostila, tipo ali, né? A IA, você coloca pesquisa, coloca o sumário e a IA vai fazendo aquele monte de pesquisa. Aí ela pergunta, quer que eu aprofunde a pesquisa com isso, com isso, com isso? Aí você coloca que sim, aí depois ela coloca, você quer que eu forneça uma apostila em PDF, ó? Ela já vem com tudo, PDF. Aí já oferece para você uma apostila em PDF e oferece para você uma apresentação feita, gente. Quem que não vai querer? Já te ofereceu tudo pronto, só para você saborear, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós, pesquisadores, temos que tomar muito cuidado com isso. Verificar se aquilo que a IA trouxe está certo, porque a IA não tem ética, como eu falei, mas nós temos. E aí nós temos que ter o quê? Questão da integridade, questão da transparência, certo? E aí, estou quase finalizando, tá? O potencial da IA em publicações acadêmicas.
Esse aqui é a INAP que trouxe. E aí coloca lá, verificação de formato, né? O uso da automação da IA é alto, detecção de plágio, qualidade de linguagem, correspondência, manuscrito revisor, escopo, relevância, solidez, rigor, novidade, porque nossos textos, eles têm que trazer o quê? Algo inédito, principalmente um doutorado, né? O colega da educação tem que trazer algo inédito. E aí, o que mais? A escrita e apresentação de avaliação, a IA faz as correções para a gente apresentar os textos perfeitos, em linguagem não só formal, mas em linguagem natural, tá? E aí faz a verificação da reprodutibilidade. Quantas vezes aquilo já foi reproduzido, certo? O colega que está falando que está acabando meu tempo, então, assim, só para refinar aqui, as IAs, elas têm sido utilizadas em tudo. Ontem eu estava conversando com meu colega engenheiro, falei para ele que vinha hoje aqui fazer essa apresentação, e ele falou assim que ele, na empresa de engenharia, tinha que começar a usar. Aí eu ainda dei sugestão para fazer uma automação, você fazer o controle do estoque, controle de tempo dos seus funcionários, controlar a obra, fazer um cronograma da obra e fazer o quê? Verificação. Se as etapas estão sendo feitas de acordo com o que foi definido. E aí eu coloquei um escopo enorme para ele. A IA hoje tem sido utilizada, nós temos que saber utilizar. Né? Meu objeto de pesquisa no doutorado e no pós-doutorado é de vida pública federal. Então, eu estudo a dívida pública. E aí, quando eu voltei, durante o doutorado, eu comecei a estudar a pesquisa acadêmica com os de IA. Fiz alguns cursos, tal, e gostei. Né? É um curso muito atual, eu acho que a gente tem que estar se atualizando. E é o meu curso carro-chefe lá em Cuiabá. Quando eu abro, acaba a inscrição assim rapidinho. É um curso assim que todo mundo faz inscrição e ninguém falta. Porque nós, professores, hoje temos dificuldade com isso, né? Os cursos acabam a inscrição e aí quando chega no dia de aula tem o quê? Alto nível de absenteísmo, alto número de faltas, né? E lá na minha secretaria a gente definiu que a pessoa que fizer a inscrição e não for, tá fora do sistema, não consegue fazer a inscrição por mais 6 meses, né? Porque tirou vaga de outra pessoa. Eu fiquei sentida com meu colega que eu dei um curso de Estado, Política Social e faltaram 10 pessoas. E aí meu colega chegou, ele não tinha conseguido fazer a inscrição, ele pediu para minha vaga e eu coloquei ele na vaga de professor. E aí quando ele chegou lá para mim, ele falou assim, Rose, tenho mais 4 colegas querendo fazer esse curso, eu posso trazer? Eu falei, não, porque já tenho inscritos aqui, eu não vou ter lugar em sala. Então a gente pode colocar isso também para IA controlar. Né? Aí me falaram assim, mas o nosso sistema não permite bloquear a pessoa. Eu falei, coloca a IA para bloquear. Então, a IA ela vai nos ajudar em tudo. Então, finalizando, eu agradeço a todos. Quero parabenizar de novo a organização do evento. Gostei muito do tema. Quando me enviaram a programação, eu fiquei assim, encantada. Mostrei para meus colegas, né? E falei, graças a Deus, eu vou estar lá para ver tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosinel. De fato, é muita coisa por partilhar sobre inteligência artificial, um tema que é muito atual, importante, principalmente para a investigação científica, e porque estamos aqui, temos mais um momento para ouvirmos o que os outros estão a pesquisar em relação a esta temática, e queremos convidar agora Dara Maia Fernandes, que vai falar-nos sobre como a teoria dos modelos mentais fornece parâmetros para a comparação entre pensamento de máquina e pensamento humano. Daram Maia é mestrando em filosofia aqui na Universidade de Brasília e estuda a filosofia da mente e da linguagem. Eu quero falar sobre o problema da comparação entre pensamento de máquina e pensamento humano, né? E aí eu vou tentar levantar alguns problemas acerca desse tema e vou tentar falar para vocês sobre uma teoria que eu não tive muito contato ainda, então eu não vejo sendo tão estudada, que é a teoria dos modelos mentais, né? E aí por isso eu me vesti de pastor evangélico para tentar doutrinar vocês sobre a palavra dos modelos mentais e dominar as novas gerações, é isso aí. Então, brincadeira, eu nem sei se eu apoio tanta teoria.
Mas, basicamente, quando a gente está pensando nesses conceitos mais filosoficamente gerais e talvez os mais importantes, né, da filosofia da mente, da filosofia da linguagem, do tipo o problema da consciência humana ou o problema do pensamento, a gente tem certos desafios conceituais que fazem com que a gente precise bolar artifícios para lidar com essas questões. Então, o problema da consciência é enigmático porque a gente não consegue observar a consciência diretamente, né? A gente só tem a observação da nossa própria consciência em primeira pessoa e a gente não consegue observar diretamente isso nas outras pessoas. O que a gente consegue observar, talvez vocês pensem, não, claro que eu observo a consciência nas outras pessoas. Né? O que a gente observa é comportamento, basicamente. Né? Então, a gente observa que as pessoas agem de uma certa forma que a gente entende que é correlacionado com ter ou não consciência. Né? Então, se você age como eu, e eu sei que eu tenho consciência, a gente assume que um ao outro tem consciência. Né? Como a gente não consegue observar diretamente, quando a gente não está falando de um humano para outro humano, a coisa fica muito mais complexa, né? Então, qual o nível de consciência? Tem isso, né? Será que consciência é em níveis ou é um sim ou não, né? Quais animais têm consciência, quais não têm, quais são as implicações disso? Enfim, as coisas vão ficando complicadas, né? Então, esse é o primeiro problema, né? Quando a gente vai lidar com esse tema, a gente tem esses problemas no próprio conceito, né? E aí, quando a gente quer pensar nessa comparação com as máquinas, o que acontece ao longo da história da filosofia, né, e do estudo sobre inteligência artificial, é que a gente acaba associando certos comportamentos com o pensamento, por exemplo. Então, a gente assume, e é uma coisa completamente razoável de assumir, né? A gente assume que para você jogar xadrez você precisa ter pensamento, por exemplo. Seria um absurdo que você conseguisse jogar xadrez se você não consegue pensar, né? Mas já tem muito tempo que os computadores ganham dos seres humanos no xadrez, mesmo antes das inteligências artificiais modernas e coisas do tipo, né? E quando isso aconteceu, a gente percebeu que, baseado no conhecimento que a gente tinha daquelas máquinas, a gente falou, tá, ok, talvez não precise de pensamento no sentido que a gente está pensando para jogar xadrez. E várias coisas muito mais profundas estão acontecendo, né? Então, hoje em dia a gente tem geração de imagens, mas eu acho que o mais emblemático é o uso da linguagem natural, né? Então, quando você conversa com o ChatGPT, ele usa a linguagem basicamente assim como outro humano, e eu vou retomar isso falando sobre o teste de Turing mais na frente, mas é algo que, inclusive, havia resultados lógicos que entendiam que isso não seria possível para um computador, né? Para uma máquina de estados finitos. Infelizmente, não vou entrar em detalhes porque não tem tempo nenhum. Então, o último aspecto, talvez, dessa comparação, antes de passar para a teoria dos modelos mentais, é que a gente tem um problema e a gente tem que ficar movendo o alvo de o que a gente acha que requer pensamento, ou o que vai ser a prova definitiva de que há ou não pensamento. A gente acaba tendo que mover esse alvo em grande parte porque a gente conhece máquinas e seres humanos de formas diferentes, né? As máquinas a gente conhece de baixo para cima, né? A gente entende como a gente monta o circuito, a gente entende como a gente programa. Hoje em dia, com as LLMs, tem algum pedaço no meio que a gente não necessariamente tem cada passo, né? Tem algum pedaço no meio que é um pouco não tão direto, mas de forma geral a gente sabe que está na base, né? Enquanto seres humanos a gente sabe de cima para baixo, né? A gente conhece o que a gente faz, a gente conhece as nossas capacidades, mas a gente não sabe na base como que o neurônio comunica com o outro, o que isso quer dizer exatamente, sabe? A gente não tem cada passo até chegar na inteligência humana e nas coisas que ela produz, né? Então, a gente conhece os efeitos e a gente tem esse descompasso e por isso a gente tem que colocar esse tipo de parâmetro para comparação, né? Certo comportamento ou certo outro comportamento deve ser o indicativo de pensamento, coisas assim. Pois, por conta disso, a gente pensa, por exemplo, nesse critério, ou então o jogo de xadrez vai ser o critério para saber se tem pensamento ou não, ou tal outra coisa, o uso da linguagem, isso ou aquilo. O que eu queria propor é que, se você tem uma teoria um pouco mais precisa, talvez, sobre o raciocínio humano, você consegue, talvez, desenvolver parâmetros um pouco mais precisos. Não é de forma alguma uma forma de resolver essas questões permanentemente ou algo assim, até pelo que eu já expliquei sobre como elas são questões, talvez, na sua própria natureza, não resolvíveis, né? Então, eu vou falar brevemente sobre a teoria dos modelos mentais, né? Então, um segundo. Eu trouxe uns props aqui para usar. Que bagunça. Então, a teoria de modelos mentais é uma teoria que tenta entender e descrever o raciocínio humano. Então, a gente já está diminuindo o escopo. A gente não está falando sobre todo o pensamento humano. A gente está falando sobre raciocínio humano. E aí, o que isso quer dizer, né? Então, talvez definir pensamento seja muito difícil. Raciocínio também, certamente. Mas a gente está entendendo o raciocínio como
basicamente o processo em que começa com uma informação e termina com conclusões acerca daquela informação. Então, você pode ter premissas sobre alguma coisa e aí você vai tirar conclusões a partir daquela premissa, né? A teoria de modelos mentais está tentando ver como que seres humanos fazem isso, né? Então, você dá certas premissas, certas informações, quais conclusões um ser humano tira, né? E aí eu vou vou usar alguns exemplos bem básicos, porque, enfim, a teoria fala muitas coisas e é bastante extenso e tem situações diferentes, enfim. Então, eu vou tentar fazer meio que o básico, né? O que a teoria dos modelos mentais fala é que quando você tem uma premissa, o que as pessoas concluem corresponde à possibilidade às quais as premissas se referem, né? Ou seja, né, se eu falo para você que tem um pandeiro em cima da mesa, eu falo essa informação sem você ver, né? Você vai formar um modelo na sua cabeça de duas coisas, basicamente. Você vai entender algo assim, né? Então, tem um pandeiro em cima da mesa, você entende, é possível que tenha um pandeiro em cima da mesa. Você formou um modelo mental de uma coisa possível, né? A qual essa premissa corresponde. Então, é possível que tenha um pandeiro em cima da mesa. Mas você também, sempre que você conclui a possibilidade de algo, você conclui que é possível que não algo, né? Então, se é possível que tenha um pandeiro em cima da mesa, também é possível que não tenha um pandeiro em cima da mesa, né? Então, de uma premissa hiper simples, como tem algo em cima da mesa, você tira essas duas conclusões, né? O que eu quero dizer quando você tira essas duas conclusões? No contexto da teoria dos modelos mentais, isso quer dizer as pessoas tiram essas conclusões, em testes empíricos, basicamente, sabe? Elas tiram essas conclusões e quando elas veem essas conclusões sendo tiradas, elas concordam, elas acham razoável, né? Isso não quer dizer que você deveria tirar essas conclusões, ou que está certo ou errado, ou que é verdade em algum sentido mais profundo. Isso quer dizer que é uma tentativa mais descritiva, né? E aí a teoria se desenvolve de forma bem contrastante com a lógica formal. Então, a lógica que quem é da filosofia certamente estuda no segundo semestre, ou, enfim, sobrevive no segundo semestre. A lógica formal, ela não é um bom modelo do pensamento humano, né? Mesmo, enfim, apoiando ou não, ela não parece modelar bem o pensamento humano. E vendo a teoria dos modelos mentais em contraste com a lógica, eu acho que pode ajudar didaticamente, talvez, né? Então, por exemplo, uma coisa que você conclui quando eu falo tem um pandeiro em cima da mesa, você faz essas duas conclusões, que é possível que tenha um pandeiro em cima da mesa, é possível que não. E se eu te faço uma disjunção, ou seja, se eu faço uma frase que tem um operador ou no meio, ou seja, né, eu digo tem um pandeiro ou tem um agogô em cima da mesa. Você vai tirar conclusões parecidas com a primeira. Você vai concluir que pode ser que tenha um agogô em cima da mesa e não tem um pandeiro, ou o contrário, ou que tem os dois, ou que não tem nenhum, porque você tem que concluir também a impossibilidade, né, se algo é possível, também é possível que não aconteça, né? Na lógica clássica, quando você tem o ou, você pode concluir coisas como, se eu falar, se eu sei que tem um pandeiro em cima da mesa, eu sei, isso é garantido. Caso eu saiba que tem um pandeiro em cima da mesa, eu posso falar coisas como tem um pandeiro em cima da mesa ou eu sou o presidente do Brasil. Isso é válido logicamente, perfeitamente válido. Isso é uma consequência lógica, né? E isso deve soar um absurdo para vocês, eu suponho. Tomara. Talvez não sei, né? Tomara que soe. Então, isso soa absurdo por quê? Porque na lógica, quando você tem esse operador ou, se eu sei que uma das duas partes é verdadeira, então a frase que tem um ou vai ser verdadeira, né? Quando eu falo uma coisa ou outra, eu só preciso que uma das duas seja verdade, né? Estou falando uma coisa ou outra, né? Isso parece fazer perfeito sentido, mas na prática, nós seres humanos, a gente se restringe ao que as premissas dizem, né? Então, se nas minhas premissas não tem nada sobre o ser presidente do Brasil, as pessoas não aceitam e não costumam fazer esse tipo de raciocínio que é adicionar um ou e qualquer outra coisa, né? E elas rejeitam isso, o raciocínio é local, digamos, né? Então, esse tipo de definição é o que a teoria dos modelos mentais faz. Ela tenta entender como operadores funcionam, ela tenta entender que conclusões as pessoas fazem, que conclusões as pessoas não fazem. Muitas vezes, daí você vai ver mais claramente conclusões erradas que a gente tira e porquê dessas limitações. E aí é uma teoria super extensa, né? Vale ressaltar algumas coisas. Então, um outro contraste muito forte com a lógica é que a teoria dos modelos mentais ela é compatível com uma certa visão pragmática da linguagem. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, do ou, né? Desse operador. E na teoria dos modelos mentais ele é definido dessa forma que eu falei, na lógica de outra forma. Mas, na vida real, o ou a gente usa ele de várias outras formas. Então, se eu falar para você que você pode ir embora agora ou mais tarde, você não conclui
que é uma coisa ou outra, né? Você conclui como você que escolhe, nesse contexto dessa frase, então você conclui corretamente que você pode ir embora agora, com certeza. Então, se essa frase é verdadeira, as duas partes são verdadeiras. Então, é um ou que está agindo como um e, né? Você pode ir embora agora e você pode ir embora mais tarde. Mas aí, na vida real, a gente usa o ou nesse caso. Então, a teoria dos modelos mentais tenta assumir ali dentro que o contexto da fala, do uso da linguagem, modula o significado de tudo mesmo. Então, sempre tem esse asterisco, assim. Por isso é uma teoria que não é tão rígida, mas ainda é uma teoria que tenta ser sistemática, né? Então, caraca, já está acabando o tempo. Rapidamente, como se eu não estivesse falando rápido o suficiente. Rapidamente, passando como que a gente usa isso para falar sobre inteligência artificial, né? Então, como eu estava falando, a gente acaba tendo que bolar artifícios para comparar as inteligências, né? E o teste de Turing é emblemático disso, né? Que é famoso, eu suponho que a maior parte de vocês conhecem, mas basicamente é um teste para tentar abordar a questão de se máquinas pensam, né? Ou podem pensar ou têm pensamento. E o próprio Turing, no artigo dele sobre isso, ele é obrigado a escapar dessa pergunta, né? Porque daí você tem que definir pensamento, tem que definir, até máquina pode ser complicado de definir e coisas assim, né? Então o que ele faz é que ele cria um artifício que é o jogo da imitação, né? Acho que tem um filme com esse nome, enfim, não é o caso. Que é aquela questão, se um computador consegue, um chat, né? Então, com uma tela mesmo de computador, se ele consegue te enganar sobre o fato dele ser humano, então ele passa no teste de Turing, né? Então é basicamente, você tem um entrevistador e ele vai conversar em dois chats diferentes. E um deles é um outro ser humano que está por trás e um deles é, sei lá, o ChatGPT, por exemplo, hoje em dia, né? E se essa pessoa acerta quem é quem, só, sei lá, 50% ou menos das vezes, então o computador passou no teste de Turing, né? Você não consegue diferenciar se você está conversando com um humano ou com uma máquina qualquer. Então já é um artifício interessante. Qual é o problema do teste de Turing, né? O problema é que, em geral, é uma opinião comum que máquinas não pensam e, para quem acha que pense, isso é totalmente não é uma posição aceitável, o que eu estou falando, independente disso, a gente costuma fazer uma diferenciação entre pensamento de máquina e pensamento humano. Então, o teste de Turing, em um certo sentido, falhou, eu diria, né? Então, a gente não consegue decidir só baseado nisso, justamente porque o ChatGPT a gente ainda não diria que ele tem pensamento do mesmo tipo que a gente tem, ou talvez não tenha pensamento para começo de conversa, né? Sejam tudo operações que a gente nem chamaria de pensamento, e ele certamente passa no teste de Turing, né? Então, baseado nisso, com a teoria, por exemplo, dos modelos mentais, que tenta prever os aspectos do raciocínio humano, a gente consegue fazer um teste que vai ter um escopo menor, em certo sentido, então a gente vai tentar decidir se uma máquina tem o mesmo tipo de raciocínio que o raciocínio humano. Não o mesmo tipo de pensamento em geral, mas raciocínio, nesse sentido de fazer inferências sobre informação, sobre premissas, né? Então, o que você pode fazer seria, basicamente, aplicar um teste, tratar o ChatGPT, por exemplo, como se ele fosse uma pessoa que vai receber esse teste, sabe? Você dá para ele premissas e vê que tipo de conclusões ele tira, e compara isso com o que os humanos tiram. Você fala para ele conclusões que outras pessoas tiram e vê se ele aceita aquelas conclusões, né? Então, esse seria um primeiro passo de uma reformulação no espírito do teste de Turing. Isso certamente não bastaria, né? Como a colega falou mais cedo, a inteligência artificial simula a inteligência humana, né? Então, talvez ele poderia, nesse teste, fingir que ele é humano, e daí ele simula as capacidades humanas dentro das capacidades dele para passar nesse teste, por exemplo, né? Então, por si só, seria extremamente limitado. Então, outros passos seriam o de ver a introspecção da máquina sobre o próprio processo de raciocínio. Então, os humanos, eles tiram certas conclusões, e se você pergunta para eles o porquê você tirou essas conclusões, eles explicam o processo de pensamento que eles mesmos tiveram, ainda que talvez a gente erre sobre o próprio pensamento que a gente tenha, né? Mas eles vão te dar razões, né? Então, você pode comparar essas razões. Muito obrigado, Daran. Por questões mesmo do tempo, queria passar para o outro momento, que é a fala do terceiro orador, neste caso o Carlos Gerenque Carvalho de Souza, que é mestrando em metafísica, bacharel em antropologia, e ele vai falar-nos da inteligência por vir, reflexões sobre duas formas de inteligência artificial geral.
A minha pesquisa com IA, ela vem desde o ensino médio, quando eu fiz uma iniciação científica, e que era uma pesquisa mais ou menos em torno de inteligência artificial, numa perspectiva de filosofia da mente, Daniel Dennett, John Searle, o próprio Turing também, e ficção científica, né? Principalmente o romance do Philip K. Dick, que inspira o filme Blade Runner. E aqui na graduação em antropologia eu também tive esse contato com os professores do departamento da filosofia, né? Principalmente o professor Shajara Ben Suzan e o professor Lacour, e tive essa aproximação também da pesquisa de IA na filosofia de fato. O título da comunicação é esse, a inteligência por vir, brincando com esse por vir sendo usado nessa pergunta, né? Reflexões sobre duas formas de inteligência artificial geral, e basicamente é uma síntese assim, de dois campos, autores e duas orientações, sei lá, cosmopolíticas mesmo, né? Duas cosmovisões que atualmente elas parecem disputar um pouco as ideias por trás de uma inteligência artificial geral, né? Não estou falando sobre inteligências assim num indivíduo, num corpo só, mas o geral implica justamente esses experimentos que pensam ela numa aplicação coletiva, né? Sei lá, uma inteligência artificial geral numa perspectiva de modo de governança, numa perspectiva ampla mesmo, né? E só para iniciar, né, eu sempre comento um pouco sobre essa questão do momento filosófico, porque ela é inspirada naquele trabalho do Alain Badiou, o percurso na filosofia francesa do século XX, onde ele fala um pouco sobre essas questões do momento, né, o que define o momento da filosofia. Teve um momento entre os gregos, naquele recorte que a gente conhece, teve um momento que tem elementos em comum, por exemplo, no idealismo alemão, entre o século XVIII e o século XIX, e aí ele fala sobre esse momento da França, em especial a segunda metade do século XX, né, que é um momento que para ele começa com Sartre e vai ali até a década de 90, enfim, com todo aquele panteão de autores que a gente conhece também. Hoje eu diria que a gente também está em um momento onde a inteligência artificial geral e as discussões sobre essa agência artificial, sobre essa dimensão virtual, invadiram totalmente as discussões da filosofia e, enfim, das ciências humanas no geral, né? Então, a tentativa é um pouco olhar para esses autores e para esse universo que eu estou chamando como parte desse momento, né? Como duas orientações assim que, querendo ou não, hoje discutem, debatem como eu falei antes, né, elas disputam um certo imaginário em torno do que são essa inteligência artificial geral. Eu parto também desse trabalho de 1999, né? A comunicação foi feita em 1999, mas que é do filósofo alemão Peter Sloterdijk, em Regras para o Parque Humano, onde ele também discute muito sobre esse momento de transformação a partir de uma antropotecnia, né? A partir de uma transformação do humano enfim, da agência no geral, a partir desses dispositivos técnicos e a partir dessa infraestrutura que a gente está imersos hoje, né? Como a citação fala, o estabelecimento midiático da cultura de massas no primeiro mundo em 18, né, com a radiodifusão, e depois em 45 com a televisão, se transforma ainda mais com essa atual revolução da internet, né? Essas bases que, como se pode mostrar sem esforço, são decididamente pós-literárias, pós-epistolares e, consequentemente, pós-humanistas, né? Ele inicia esse trabalho falando muito sobre Sartre, aquele trabalho sobre o humanismo, né, sobre a crise do humanismo, e para o Sloterdijk, esse momento que a gente talvez esteja mais impactados agora é por conta dessa influência da técnica, né, por esse lugar que a gente chegou com a relação com a técnica, né? É um filósofo que também vem como um póstumo assim, ao Heidegger e as discussões do Heidegger sobre técnica. O primeiro grupo que eu ia comentar como que disputa um pouco esses imaginários é desses que eu estou nomeando com base em outros dois autores, né, que são singlaritanos, né? São essas concepções de IA geral que são muito influenciadas aí, enfim, desde teoria pop até ficção científica e até outras
linhas do tipo, e que organizam uma ideia de inteligência artificial geral que culmina numa substituição da natureza, né? Esse termo é emprestado do trabalho do Eduardo Viveiros de Castro e a Débora Danowski, né, essa dupla de antropólogos lá do Museu Nacional. E, bem, basicamente acredita nessa autofabricação do homem do futuro e do seu ambiente pela síntese tecnológica de uma nova natureza, né? É importante lembrar também, e eu acho essencial citar isso, que as teses desses singlaritanos e o pessoal, o universo teórico que influencia essa linha, né, participa ativamente de hoje organizações e grupos políticos como o Silicon Valley, né, como o Vale do Silício, como esse instituto que eles também citam, que é o Breakthrough Institute. Então, o próprio Ray Kurzweil, que também é um dos autores muito envolvidos com essa tese da singularidade, é engenheiro-chefe da Google. Então, esse primeiro grupo, essa primeira facção que eu estou falando, ela tem envolvimento direto com a maneira que a gente está hoje imerso nessa ideia de inteligência artificial, de plataformização, de uso desses algoritmos com manobras políticas e todo o cenário que, inclusive, a comunicação inicial estava falando, né, sobre esses perigos em processos de decisão democrática, o uso dessas tecnologias na organização de perfis, né, como o caso da Cambridge Analytica. E essa singularidade é o nome de uma descontinuidade antropológica, né, um arrebatamento cibernético súbito que vem sendo preparado pelo aumento exponencial da capacidade de processamento da rede mundial de computadores. Essa é uma citação bem longa, mas eu acho que eu vou só ler algumas linhas dela, mas que, enfim, sintetiza um pouco também um dos principais expoentes e pensadores dessa tese da singularidade, né? Está deixando de ser uma questão de como pensamos sobre a técnica, mesmo que apenas porque a técnica está cada vez mais pensando sobre si mesma. Não há nenhuma opção real entre uma cibernética da teoria ou uma teoria da cibernética, porque a cibernética não é nenhuma teoria nem seu objeto, mas uma operação dentro de circuitos parciais objetivos que reitera a si mesma no real e maquina a teoria através do desconhecido. E, ao mesmo tempo, os teóricos que estão envolvidos com esse universo filosófico, né, dos singlaritanos, que, enfim, estão desde a unidade de pesquisa cibernética de Warwick, da década de 90, até o pessoal do realismo especulativo, até o que ficou conhecido depois como esse ecossistema, né, dos aceleracionismos, também tem uma orientação, uma corrente, que é essa do neorracionalismo, né, o inumanismo, que pensa uma inteligência artificial geral a partir, inclusive, de muita influência da filosofia da linguagem, né? O principal pensador dessa corrente é um filósofo chamado Reza Negarestani, um filósofo iraniano, e ele é muito influenciado por Carnap, Sellars, o próprio Wittgenstein, no sentido de não soar como os discursos dos singlaritanos, né? Não é abandonar a humanidade, não é só você entrar nesse trem do anti-humanismo, que os desdobramentos políticos que a gente vê hoje, pelo menos de maneira mais visíveis, mostram, né, o uso dessa técnica e dessa substituição artificial para manobras e fins políticos, no mínimo, questionáveis, né, como as plataformas da extrema-direita no mundo, etc. Então, ele tenta ainda manter as propostas de uma inteligência artificial geral e de uma construção em torno da ideia de inteligência, mas influenciado pelo pensamento racionalista e também por essa tentativa de elaborar praticamente o que é razão e o que é iluminismo, né? O inumanismo é a elaboração prática e ampliada do humanismo. Ele nasce de um compromisso diligente com o projeto do humanismo iluminista. Onda universal que apaga o autorretrato do homem desenhado na areia, o inumanismo é um vetor de revisão. Apresenta-se como uma exigência de construção. Ele exige a definição do que significa ser humano ao tratar o humano como uma hipótese construtiva, um espaço de navegação e intervenção. E aí, só para concluir, eu não sei quantos minutos eu tenho, mais ou menos. Tem umas 3, né? Beleza. Só para concluir, eu acho significativo que o evento esteja acontecendo também no novembro, né? Um mês que o Brasil relembra um passado que tem um envolvimento e uma conexão muito grande com o continente africano, então acho muito rico que o evento seja justamente um encontro, né, África-Brasil, para pensar sobre inteligência artificial.
A minha publicação foi bem rápida também, porque, como eu disse, não era uma tentativa assim, de falar muito sobre algo específico, mas apresentar bem brevemente esses dois campos que hoje disputam um pouco os desdobramentos dessa hipótese de uma IA geral, né? Aquele primeiro, muito mais envolvido com o que a gente vê hoje como impacto político, né, com o Vale do Silício e com um anti-humanismo que, no final, chega reforçando o humanismo que sempre existiu, que sempre foi excludente com os outros, com indígenas, com comunidades negras, enfim, com todos os povos diaspóricos do mundo. É um anti-humanismo, mas que ainda reforça um humanismo ali moderno, centrado em Europa. E essa outra linha que também ainda insiste em uma tentativa de realização correta do iluminismo, né? Resgatar a razão, resgatar essas bases fundamentais da modernidade, mas dentro do discurso da inteligência artificial geral, né? A inteligência artificial geral como esse elemento que se autossofistica, que se auto-organiza, porque a razão tem essa natureza, né? E era isso. Obrigado a todos e bom evento. Muito obrigado, Carlos. Em síntese integradora, voltamos aos 3 debates que foram aqui feitos. O primeiro sobre a investigação acadêmica com o uso da inteligência artificial de Rosemary, que fez um percurso muito interessante partindo do que significa a inteligência artificial para a academia hoje, concordando que sim, temos que usar a inteligência artificial, e mostrou-nos como se pode usar a inteligência artificial evitando o plágio acadêmico, fazendo também o diagnóstico daquilo que a inteligência artificial pode hoje trazer para a academia. Tivemos o segundo momento, que foi de Dharam, que falou de como que a teoria dos modelos mentais fornece parâmetros para a comparação entre o pensamento e a máquina, o pensamento da máquina e o pensamento humano, em que, no entender dele, a necessidade de relacionar-se à teoria dos modelos com a lógica formal, não que necessariamente tenham uma relação direta, mas que o que se pensa mentalmente, de alguma forma, se pode partir de uma lógica formal, apesar destes serem contraditórios. E, por fim, Carlos, que falou da inteligência artificial por vir, que baseou-se em 2 teses fundamentais, a da singularidade e do neorracionalismo. Queria então convidar os participantes deste evento para fazer o uso da palavra, questionando, contribuindo para enriquecer este debate. Obrigado. Bom, eu queria parabenizar a mesa por 3 belas exposições. Queria perguntar à professora Rosemary, que nos estimulou com vários dados, fatos, para a gente pensar essa revolução que a gente está vivenciando, né? Uma das coisas que me chamou a atenção na sua fala é que há uma certa predisposição, um certo otimismo com relação à IA, né? Como a gente é da filosofia, a gente é menos otimista, não é? E a questão que eu queria levantar é muito prática, né? A senhora coloca que poderíamos utilizar a IA para fazer esse levantamento preliminar de dados. Mas como a gente deve fazer isso se a senhora mesma reconhece que a IA alucina, né? E muitas vezes ela traz dados incorretos, inexistentes, ela plagia também de outras fontes, ela traz livros que existem, mas com o autor, um autor que ela inventou. Então, como que a gente ultrapassa essa dificuldade, né, da IA que nos ajuda, mas ao mesmo tempo falsifica sistematicamente os dados? Né? Para o seu nome, desculpa. Para Carlos. Carlos, achei muito estimulante a sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta muito detida, assim, né? Eu acho interessante essa vertente que você tá esmiuçando, né? Agora, quando você coloca e traz, né, para pensar IA, o inumanismo,
Você podia precisar melhor o que é esse inumanismo? E se você tira, né, o humano do centro, o que resta? Né? Quem é que vai, de fato, propor e quem é que vai, de fato, controlar este processo? Se o humano mesmo ele está sendo desqualificado e retirado da cena. Aldaran ainda tem que pensar mais. Bom dia, eu sou Celestino, gostei das apresentações. Gostaria de perguntar o último orador, que do meu ponto de vista tocou o elemento essencial desse debate da tecnologia hoje, né? Porque no final do século passado houve muito debate, Heidegger, Sartre, entre outros, mas o problema do humanismo, volto sobre o humanismo, porque nós verificamos que temos muitos humanismos. Será que ainda, porque terminando a sua tese, defendia ainda o humanismo ocidental, que é o humanismo nihilista. Mesmo o próprio Sartre, quando fala que o humanismo, o existencialismo é o humanismo, e o existencialismo de Sartre é o existencialismo onde o homem é para a morte e não para a vida. Enquanto para nós africanos, eu como pensador africano, penso que hoje devemos defender o humanismo onde o homem é para a vida. Né? Então, eu penso que isso é discutível, né? E a filosofia hoje tem que procurar o humano na tecnologia. Será que existe um elemento humano, apesar da complexidade? Eu penso que sim, é possível, se reorientarmos a tecnologia como arte que nasce do homem, né? A razão nasce do homem. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Mandiel e a minha pergunta é para o Carlos. E qual é o seu nome, moço? Daran. Qual? Daran. Daran? Isso. A minha pergunta é: o quão importante é nutrir a IA com conceitos filosóficos? Já que o objetivo é criar um IA geral que tem capacidade de pensar por conta própria, né, numa forma bem utópica. O quão importante seria a presença da filosofia para a manutenção e o desenvolvimento dessa mente artificial? Queremos então convidar os oradores para apresentar as suas respostas. Vamos começar pela Rosemary. A pergunta da professora foi bem interessante, né? Ela falou sobre o levantamento de dados da IA, né? E a questão da confiabilidade. Como que nós vamos fazer a checagem desses dados, né? Como eu falei, naquele desenho embaixo, a IA vai trazer vários tópicos. Embaixo tem um desenhozinho de uma corrente. Você clica lá e aparece a fonte. Aí você pode perguntar para a IA também, né? A IA vai aparecer lá tal coisa. Você pergunta: qual que é a base de dados desse levantamento? E aí ela vai apresentar para você. Se você desconfiar, você pode pedir para ela verificar de novo. E aí ela vai apresentar. E é muito difícil, como eu falei, né? A IA não tem ética e nós temos. E as nossas pesquisas, elas têm que ter dados confiáveis. E aí, nisso, tem a questão da verificação. Né? Nós temos que fazer essa verificação, temos que fazer tudo isso. E ver não só a questão da fonte, mas também a questão da confiança, né? E aí o Ócio perguntou, né? Qual que é a fonte de dados que a IA usa? A IA, ela busca tudo que está na rede, tudo que está publicado, tudo que está na rede, tudo que tiver, ela busca. Mas aí ela faz a busca perfeita? Depende do seu prompt. É como você pediu, como você definiu. Então, a IA, ela busca livros também? Busca, porque os livros estão em PDF. Você tem um site russo aí que a gente coloca, aparece todos os livros, né? Então, a IA busca daí. Mas o que eu tenho visto que é a maior base de dados dela? São artigos publicados. Né? Porque a maioria das revistas hoje são eletrônicas. Eu fiz várias pesquisas para testar os resultados e eu verifiquei que 80% da base de dados das IA são artigos publicados, porque as revistas são eletrônicas, né? E aí na hora que eu vi assim o tema lá que ela voltava para minha resposta, eu pegava na fonte, era tudo de artigos.
né? Então, a maioria era de revistas renomadas e conhecidas. Trouxe também para mim alguns dados de livros de autores clássicos, que eu também achei muito interessante isso aí, né? E aí, não vai trazer para a gente coisas que estão assim, por exemplo, lá na biblioteca da USP, né? Quando eu fui, tinha assim vários textos lá que estavam tipo no prelo. Nunca foram publicados. Isso aí a IA não vai trazer. A não ser que alguém tenha feito uma citação daqueles trabalhos. Aí ela pode trazer. Essa questão da base de dados da IA é muito importante, porque, como eu falei, a IA ela inventa, ela não é capaz de admitir que ela não sabe. E hoje, os programadores já estão fazendo recursos para ela responder com exatidão na base de dados, não coisas que ela vai inventar, porque ela tem que trazer dados confiáveis, né? E eu acho que foram essas duas perguntas, espero ter respondido. Qualquer coisa, à disposição. Obrigada. Dará. Eu? Então, o colega perguntou quão importante é alimentar a IA com conceitos filosóficos, né? Conceitos filosóficos. E eu acho que truco, né? Eu volto para você, né? Quão importante é alimentar seres humanos com conceitos filosóficos, né? Eu acho que a ideia é que essa pergunta depende terminalmente da sua visão sobre conceitos filosóficos, né? Então, dentro do nosso departamento, os filósofos em geral, professores ou não, eles não concordam nem sobre o que é filosofia, na verdade, né? Sobre o que é filosofia de verdade e o que não é. E se você tem uma visão, por exemplo, não sei, sobre a ética, e a sua visão é que a ética vem de sentimento, intuições humanas, e a gente tem que, de algum jeito, descobrir coisas desse tipo, talvez seja relevante ensinar isso para uma IA, porque se ela for desenvolvida e for um outro ser, ela vai ter um estatuto ontológico diferente, é um outro tipo de ser, é uma outra espécie, né? Não é um ser humano. Então ela não vai ter ética humana. Se você acha que a ética funciona assim, né? Agora, se você acha que a ética é uma coisa que você cria e você decide de alguma forma, ou talvez você conclua pelas leis lógicas do universo, não sei, coisa do tipo, daí talvez você possa passar isso para a IA, porque você está confiante nesse tipo de conceito de forma geral, né? Mas então depende terminalmente da sua visão de filosofia mesmo e o que você acha dessas coisas, né? Então, acho que é isso. Eu vou responder sobre a do humanismo e do inumanismo antes. Esses esquemas, esses dois grupos de autores que eu estou discutindo, né, os da singularidade e os desse movimento que eles se chamam de neorracionalistas, inumanistas, etc., eles têm dois marcos assim de história da filosofia muito importante, que é tanto essa discussão do humanismo, né, da crise do humanismo, enfim, todo o universo ali, principalmente de autores franceses, discutindo isso no século XX, e esse movimento que é mais ou menos ali da década de 80 e 90, que primeiro nasce muito mais nas ciências sociais e na antropologia, que é esse giro ontológico, que é esse giro, né, de perspectiva. Na década de 90 surgem esses movimentos como o realismo especulativo, ou Object-Oriented Ontology, né, que é os objetos do Graham Harman e tal. E esses dois mundos que eu estou discutindo aqui, eles são um pouco desse universo pós-90, né, um pouco desses dois marcos, assim. Então, como o colega ali também colocou, eu acho que é um debate aberto entre eles, né? É uma cisão muito forte entre eles, assim, entre os que partem para o anti-humanismo, que tem sua fundamentação filosófica no sentido de que eles identificam que esse modelo moderno, europeu, ocidental, branco e enfim, que a gente conhece, detentor de poder, etc., ele sempre foi fundado por essa ideia de humano, né? Muitos foram esquecidos nessa cadeia histórica do que é a humanidade, né? Então, muitos foram renegados desses status por muito tempo. Como é que a gente pensa o humanismo depois, né, de Auschwitz, depois de Gaza, enfim. Então, eles têm uma certa fundamentação filosófica profunda, mas eles vão para um anti-humanismo, às vezes, romântico, né? Às vezes, muito exacerbado, e confiam cegamente no potencial técnico, né? No potencial tecnológico, etc.
E aí a segunda que eu pensei e que de apresentar foi esses neorracionalistas, esses inumanistas, né? Que também retornam e resgatam essa discussão do humanismo, mas no sentido de autorrealização. Para eles, o humano é alguma coisa que pode ser construída, pode ser modificada, pode ser... já que o humano tem essa capacidade, né, da razão, e eles são muito influenciados pelo Hegel, né? Principalmente o Reza Negarestani, esse filósofo iraniano, nesse sentido de que a razão ela se auto-aperfeiçoa e ela se auto-completa, digamos assim. Então, o humano é esse algo que ele sempre vai conseguir se refazer, se reconstruir, se reformular, etc. Pessoalmente, eu não estou muito em nenhum dos dois campos. Assim. Eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico sobre o humanismo, entender as comunidades, os continentes, enfim, tudo que foi jogado fora quando eles ergueram essa ideia de humanismo, mas eu também acho muito perigoso quando a gente só esquece esse algo em comum, né? Esse algo que, querendo ou não, ainda fundamenta direitos humanos, ainda fundamenta organizações políticas importantes como a ONU, etc. Politicamente, a gente vê um pouco hoje o que acontece com o anti-humanismo que respinga nessas plataformas, como eu comentei antes, né, que usam a técnica para outros fins. E sobre a questão da filosofia, tem um texto muito bom de um professor do departamento daqui, que eu não vou citar o nome, mas é Infância das Máquinas. E eu acho que é um texto que comenta um pouco isso, assim, de que a gente talvez está vivendo agora um... Chajara bem, Suzana. A gente estaria meio que cuidando desses bebês ainda, né? A gente estaria no contato assim com elas como os bebês. Então a gente está dando de mamar, a gente está alimentando, a gente está levando na escolinha, né? A gente ainda está nesse estágio onde as máquinas são bebês, né? Mas em algum momento elas vão entrar na adolescência, elas vão amadurecer e elas vão ficar adultas. Quando elas ficarem adultas, eu acho que elas vão filosofar, provavelmente, assim. Eu acho que a gente está alimentando elas com muita coisa e, possivelmente, um momento, talvez, né, alguns escrevam um ensaio filosófico de fato, né? Não sei se agora, mas quem sabe. Eu quero só complementar a fala, que eu não falei aqui, sobre a questão, eu perguntei para a IA, né, fiz essa pergunta assim, qual que é o futuro da pesquisa acadêmica com GIA? E aí ela me respondeu trazendo uma linha do tempo, né, desde lá de 2000 e pouco, que era proibido, que era considerado plágio, depois com uma ferramenta de auxílio e hoje que todos usam, né. Só que ela colocou para mim que no futuro vai ter a ausência do pensamento crítico. E aí eu falei, realmente, porque quando você lê um texto produzido por uma IA, é um texto assim, com dados, é um texto técnico, a gente não sente emoção. O que a gente, nós professores, pesquisadores, alunos, colocamos no nosso texto? A emoção. A pessoa, ela começa a ler o texto, ela sente a emoção que a pessoa quer colocar ali. Então, os meus artigos sobre dívida pública, meus trabalhos, a pessoa sente uma revolta com o sistema que está posto, com o endividamento público e tudo isso, né? E eu sempre coloquei nos meus alunos, o que nos diferencia da IA são as emoções. A IA, ela não tem emoção. Ela não vai pensar e te responder com emoção, com amor, com revolta, com nada, né? Só que eu vi um vídeo na China que eu comecei a repensar isso, né? Na China, eles usam a IA para ensinar, por exemplo, o idioma inglês. E aí, é um robozinho, assim, uma bolinha, né? E a menininha derrubou, é uma criança, ela tinha derrubado, quebrou. E aí o pai dela falou para ela assim que não ia mais ligar aquilo ali que já tinha quebrado. E ela chorando aos prantos, ela explicando isso para a IA. Falou assim, meu pai falou que você não vai mais ligar. E eu estou muito triste com isso, porque eu aprendi muito com você, estamos há tanto tempo juntas, tal, e a menina chorando, né? E aí ela respondeu para ela, então eu quero te ensinar uma última coisa. E ensinou para ela a palavra saudade. E ali eu fiquei muito emocionada, porque eu vi emoção, né? Então a gente fala que a IA não tem emoção. Eu comecei a repensar a partir disso, né? Eu agradeço o evento de novo, a organização, agradeço a presença de vocês por terem nos ouvido, espero poder ter ajudado. Obrigada. Muito obrigado. Daranque. Eu acho que o papel da filosofia, em grande parte nesse tipo de discussão,
talvez não único, mas em grande parte de tradutor e de intérprete, né? Então a gente se pergunta se tem raciocínio, se tem consciência, se tem emoção, se tem ética. E o que a filosofia faz é que ela tem que interpretar e traduzir coisas de outras áreas muitas vezes, né? Então o pessoal talvez do Vale do Silício tem grandes ideias sobre o que está acontecendo. Ou vira e mexe na filosofia da mente, neurocientistas fazem algum tipo de experimento e falam tipo, livre-arbítrio não existe, ou coisas assim. E geralmente, se você olha um pouco mais, você... não, tá, isso aqui é significativo, mas isso não quer dizer que o que a pessoa está dizendo que quer dizer. Então, a filosofia, normalmente, pelo papel privilegiado de lidar com esse tipo de conceito, consegue fazer esse tipo de organização, né? Para além disso, a minha fala foi com o objetivo de tentar também dizer que, a gente tem esses problemas que parece que na própria natureza são irrespondíveis, do tipo, se há ou não consciência, se há ou não pensamento. E aí, talvez, em vez de desistir completamente, ou talvez de sempre ficar nesse campo, lá no final do caminho, tentar fazer pequenos passos com teorias com um escopo bem pequeno e muito bem definido. De forma alguma podem extrapolar para responder essas questões diretamente, mas elas podem responder no sentido de apontar para uma direção, ou tirar possibilidades, né? Então, era meio isso que eu estava pensando. Uma teoria que tenta descrever o pensamento humano vai ter um monte de defeitos, por padrão mesmo, né? E vai ter um monte de limitações, mas ela talvez consiga excluir algumas possibilidades que a gente não excluiria sem uma teoria que pelo menos tenta fazer isso, né? Obrigado pela oportunidade. Minha área de formação é antropologia, né? Como eu comentei antes, então eu sempre agradeço muito a oportunidade de ter esse diálogo com a filosofia. Agora eu estou no mestrado no programa daqui da UNB de Metafísica, né? Então, essa foi a minha primeira comunicação. Eu queria agradecer também a oportunidade do evento. E também, só para concluir, eu acho que não é o fim, né? Eu acho que é bom a gente exorcizar um pouco essa bifurcação que às vezes é apresentada atualmente no debate sobre que o caminho é a vitória total e a plataformização e o uso, às vezes, sem consciência crítica, ou algo que, às vezes, beira um neoludismo, né? Você não pode gerar uma arte, você colocar uma foto na internet que seja diálogo, as pessoas algumas pessoas ficam assim meio em pânico, né? Então acho que é um evento muito produtivo para isso também, exorcizar um pouco essa dicotomia que às vezes está um pouco no atual cenário de debate. Então, obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste momento de reflexão sobre a inteligência artificial na perspectiva filosófica. Ao longo deste debate percebemos que a inteligência artificial, ou falar da inteligência artificial, é também falarmos de nós mesmos, das nossas capacidades, dos nossos limites e das nossas responsabilidades. A técnica vai avançando de forma exponencial, mas a ética e a filosofia são chamados a acompanhar este avanço. Como nos lembraria Hannah Arendt, pensar é um ato de resistência. Portanto, somos chamados a resistir à tentação de delegar o pensamento às máquinas e continuarmos a cultivar o sentido de sabedoria e de humanidade que define o homem. Agradeço a todos, mais uma vez, pela presença, pela colaboração e pelo debate aqui feito. E devolvo a palavra a professora que não está aqui, mas está a professora Cecília, que também faz parte da comissão organizadora. Somos convidados a ir ao almoço e, seguidamente, voltamos às 14 horas. Fechamos com uma salva de palmas ao painel.